Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paulo César Júnior. Sou funcionário de uma empresa, de um escritório contábil no Rio de Janeiro. E hoje eu estou aqui para apresentar um trabalho que eu creio que vai ser muito útil para os meus colegas de profissão, assim como já tem sido para mim nessa fase de teste. Mas eu já queria demonstrar para os colegas o trabalho que Deus me capacitou para estar preparando. Então, bora conhecer esse trabalho. Vamos lá. Esse trabalho trata de uma ferramenta desenvolvida em Excel para facilitar a emissão de nota fiscal de entrada para aqueles que não têm software no emissor gratuito. O que significa isso? Quando a gente recebe uma DI, uma declaração de importação, a gente recebe normalmente um arquivo PDF e a partir daquele arquivo ali a gente vai montar a nossa nota fiscal de entrada. Mas também existe a possibilidade do despachante aduaneiro de, além da emissão do arquivo PDF, aquele o qual eles enviam para a gente, referente à DI, eles também estejam nos enviando o arquivo XML dessa declaração de importação. E essa ferramenta desenvolvida em Excel, a partir do XML da DI, nós vamos conseguir gerar um arquivo TXT, o qual esse arquivo ele pode ser importado no emissor gratuito e assim a gente fazer a validação da nota fiscal de entrada. Dependendo do tamanho da sua DI, da sua declaração de importação, de quantos itens ela tem, coisa que a gente demoraria um dia, até 2 dias ou até mais, a gente consegue fazer isso em questão de 20 minutos. Vou fazer uma demonstração rápida aqui. A ferramenta ela já está funcionando, mas tem alguns ajustes para fazer, mas para os colegas entenderem melhor do que eu estou falando. Então vamos lá, aqui nós temos o campo número de NF. Esse campo aqui ele não vem pré-preenchido, então você vai preencher com o número da NF e com a série também, o campo série. Aqui nós temos o campo forma de emissão, ele já vem pré-preenchido, mas se você quiser trocar você também pode. Aqui a forma de emissão normalmente utilizada é retrato, por isso que ela já vem pré-configurada, na verdade, né? O tipo de importação aqui está como importação própria, mas ele também tem a possibilidade de você mudar. Tá vendo? Para importação por conta e ordem, ou importação por encomenda. A data do desembaraço é que você vai ter que colocar realmente, conforme a data que foi desembaraçada a operação de importação. Aqui o tipo de emissão ele também vem pré-configurado, mas você pode mudar. A finalidade também já vem pré-configurado, mas você também pode mudar. E esse campo aqui eu chamo ele de um campo inteligente. Por quê? Porque ele não está habilitado, a parte de regime de tributação, ela não está habilitada para edição, você não vai conseguir editar. Por quê? Porque lá na configuração do cadastro da empresa, aqui em cadastro da empresa, você vai dizer qual o regime de tributação da empresa. Então aqui você consegue ver regime normal, lucro presumido, simples nacional excesso sublimite e regime normal lucro real.
Aí os colegas podem me perguntar, mas por que regime normal lucro real? Exatamente para a gente ter uma segurança na hora de fazer essa nota fiscal de entrada e não encontrarmos problemas na hora do preenchimento do SPED de contribuições, assim também como o SPED de ICMS. Por que eu estou falando isso? Porque quando uma empresa ela for cadastrada como regime normal lucro presumido, a entrada dela na questão da importação referente ao CST PIS e COFINS automaticamente vai para o CST 70, ou seja, entrada sem aproveitamento de crédito. Caso a empresa cadastrada lá seja regime normal lucro real, aqui vai habilitar com o CST de PIS e COFINS que poderão ser utilizados como uma empresa de lucro real. O campo razão social é a partir dele que, quando você puxa uma empresa já cadastrado lá no cadastro de empresa, ele vai importar todas as informações que você colocou lá naquele cadastro. O campo natureza da operação vai ser de acordo com o CFLP que você vai utilizar. Se for uma compra para comercialização, você vai digitar. Se for uma compra de ativo, você vai digitar. E assim sucessivamente. A UF, desembaraço, você vai digitar em qual unidade federativa foi realizado o desembaraço aduaneiro. Aqui, esse campo em amarelo é um campo da taxa Siscomex, que você vai colocar ele e automaticamente vai puxar para fazer o cálculo, para acrescentar na base de cálculo do ICMS. Aqui a gente tem uma ALQ BC Importação. Essa ALQ BC Importação, ela tem cadastrado lá na parte de alíquotas 18 e 4. Por que 18 e 4? Porque aqui no escritório onde eu trabalho tem uma empresa que ela é uma empresa que ela importa peças de aeronave e ela tem um cadastro a partir de um ato COTEP. Então, quando ela importa a mercadoria com uma base de 4%. Ela tem uma redução na base de cálculo do ICMS. Eu creio que os colegas também, alguns aí devem ter alguma empresa que tem uma particularidade dessa e a gente cadastra de acordo com a particularidade. Então, nesse caso, quando eu importar um XML de uma ADI desse cliente, eu tenho que colocar lá que o fator para a realização do cálculo do ICMS, a base vai ser 4, a alíquota vai ser 4, desculpa, e a partir daí, quando eu vim fazer a informação aqui no CST, caso esteja habilitado, ele vai me habilitar aqui com o CST de 20, que vai tratar sobre redução de alíquota ou redução na base de cálculo do ICMS, e ele vai fazer esse cálculo para mim certinho. E também eu vou dar a entrada na minha nota com o CST correto, de acordo com a operação que eu realizei de importação. Esse tipo de operação fica sempre como operação para o exterior, porque caso eu coloque aqui, isso aqui é proposital, tá? Caso eu coloque como operação interna, o campo consumidor final ele vai dizer que é obrigatório o preenchimento do campo tipo de operação com operação para o exterior, porque isso é uma norma e na legislação ela traz isso. Então esse campo aqui ele fica já pré-configurado como uma operação para o exterior, com o exterior. Para vocês verem, são campos bem simples de preenchimento, já vem pré-configurado. E os campos especificamente que a gente vai preencher é o campo data de desembaraço, número da ANF, série da ANF,
a alíquota base de importação, o local de desembarque, aqui a parte da razão social do emitente, que vai puxar todas as outras informações, natureza da operação. Aqui tem o campo para a gente colocar o CFOP, CST do IPI, código de enquadramento do IPI, CST ou CSOSN, caso seja uma empresa do Simples Nacional. Aqui em cima, em vez de CST, vai mudar para CSOSN e só teremos a opção do CSSO, do CSOSN 900. Aqui a modalidade da base de cálculo. No nosso caso aqui é o valor da operação. Aqui a gente tem um campo bem específico, que é do destinatário, porque quando a gente fala do exportador, tem um código do exportador. Então, conforme a gente cadastrar aqui, no cadastro de exportador, ele vai puxando o código ordenadamente. Então, só tem um exportador cadastrado. Quando eu puxo o código, ele já traz todas as informações do exportador que eu cadastrei. Logo embaixo a gente tem uma parte que vai trazer o resumo da nota fiscal. Você vai ver, já tem uns valores aqui, que é de uma DI que eu importei. Ele gera a chave de acesso, porque para importar no emissor gratuito tem que gerar a chave de acesso. Então essa planilha ela também gera a chave de acesso. Aqui nesse campo cinza é onde a gente coloca as informações complementares. Na parte de baixo você pode ver que tem o valor do II, o valor da COFINS, que nessa operação de importação só tiveram esses valores. Como eu não digitei a taxa Siscomex lá em cima, não está aparecendo aqui. Mas se eu for lá em cima e digitar, vamos só fazer esse exemplo. Vamos dizer que tem uma taxa Siscomex aqui de 214,50, por exemplo. Se a gente descer no campo de informações complementares, a gente vai ver que vai aparecer automaticamente lá o valor da taxa Siscomex. Tá vendo? Aqui também nós temos um campo inteligente, via de transporte. Esse campo via de transporte, ele está assim, como aérea, e ele não habilitou nenhum outro campo. Mas caso a gente faça uma operação no qual essa operação seja marítima, ele vai habilitar outros campos aqui para nosso preenchimento. Caso na sua declaração de importação o despachante aduaneiro tenha colocado certinho, porque nas operações de importação que ela vem via marítima, é necessário que seja pago a taxa da Marinha Mercante. Então a gente tem que atentar para isso daí. Tem despachantes que não colocam, tá? Então esse campo ele é inteligente porque ele vai te alertar que não foi calculado a taxa da Marinha Mercante. Então aqui nós temos o resumo da nota fiscal, depois de importada a DI. E aqui embaixo nós temos o resumo da importação, que é interessante. Que ele vai mostrar para a gente os valores, o valor aduaneiro, o valor do II, o valor do IPI, quando tiver, claro, a taxa Siscomex, o valor do FRMM, que é a taxa da Marinha Mercante. Ele vai fazer também o cálculo da base do ICMS e vai mostrar a diferença do ICMS que tem no XML da DI com o XML calculado de acordo com as normas legais. Aqui, se você for ver, é a parte onde mostra os dados da DI importado. Então ele mostra a adição, mostra a quantidade, vai mostrar aqui a descrição dos produtos, o valor do PIS e COFINS, a base de cálculo, vai trazer tudo direitinho. Essas informações todas vão para a nota fiscal. Vamos fazer um exemplo rápido, que o vídeo já está extrapolando, é só para teste. Mas vamos fazer um exemplo rápido aqui. Vamos importar uma DI. Então vamos lá. Já tinha uma aqui, eu vou importar outra. Aqui eu tenho XMLs de várias DIs que foram cedidas por colegas. Eu vou importar essa DI aqui. Se eu não me engano, essa DI só tem um item.
Aqui ele te mostra que a DI foi importada com sucesso, o tempo de importação do arquivo, 0,32 minutos. Bem rápido, né? Então eu dou um OK aqui. A partir desse OK, se eu vir aqui em dados, a gente vai ver, ó, o que foi importado. Foi importado um helicóptero. Tá vendo? E aí ele já me faz o cálculo. Esse aqui é um caso interessante, onde ele já habilita a parte das taxas marítimas, tá vendo? Nesse caso aqui, como eu já fiz, que é um cliente do escritório onde eu trabalho, eu me lembro muito bem que é uma navegação de longo curso, e ele já faz o cálculo para mim. Eu sei que tem uma tarifa de R$ 20, uma taxa de utilização do site de 1,20. Ele me dá esse total aqui. A alíquota já ficou em 4, porque para essa operação o material de aeronave é em 4. E aqui embaixo a gente vai ver uma prévia do cálculo do ICMS. Aqui a gente já vê o valor da nota fiscal resumido, o valor do frete, o valor das despesas acessórias. E aqui embaixo, no resumo da importação, a gente já consegue ver, tem uma diferença aqui, ó, de 8,92. Por quê? Isso é por causa da taxa Siscomex. Então eu tenho que ir lá e acertar a taxa Siscomex. Se eu não me engano, essa taxa Siscomex aqui foi de 214,50. Exatos, e agora ele dá uma diferença que é razoável, de 1 centavo, com as regras de arredondamento. E aqui, como é uma operação que teve redução na base de cálculo, isso é importante, tá? Não sei se são todos os colegas que fazem isso, mas isso é importante. Eu vou preencher aqui que foi aqui no CST do ICMS. Eu estou colocando uma informação importante aqui. Aqui eu tenho que colocar a questão do CST 20, porque teve uma redução na base de cálculo. Ele me pergunta a carga efetiva. A carga efetiva nessa operação foi como se fosse a 4%, tá vendo? Então a carga efetiva foi 4. Ele abre para mim o motivo da desoneração. Como é um campo inteligente, o motivo da desoneração aqui foi outros. Conforme eu faço isso, se a gente for vir aqui embaixo, a gente vai ver algo interessante. A gente vai ver o que ele pagou nessa operação, que foi R$ 62.937,33 de ICMS. Mas se ele fosse numa operação normal, ele pagaria a soma desse ICMS com esse, 268.634,94, que daria 300 e poucos mil. Só que essa informação aqui, ICMS exonerado, ela vai dentro do XML. Porque realmente, devido a minha base de cálculo não ser sobre 18, sim sobre 4, eu tive uma redução na base de cálculo. Que é o que o ato COTEP fala. Eu não sei ele de cabeça aqui, mas vou deixar só essas informações para vocês verem. Aqui está pronto para eu gerar o meu arquivo TXT. Então vamos lá, vamos gerar. Não, deixa eu colocar, tem que colocar número de nota, vou colocar a nota como 8.000. Vou colocar a série como série 1. E agora eu vou gerar. Ele abre para mim um local para gerar, tem a pasta da DI. Vou gerar aqui nessa pasta da DI mesmo.
a informação salva com sucesso. Aqui eu posso ir para a tela, essa parte do XML-DI, e aqui, ó, a nota, vou botar pela data de modificação, a nota de número 8.000 foi gerada 29/3 às 15h11. Se você for ver, ó, 29/3, 15h11. Vou dar 2 cliques só para abrir o arquivo para vocês verem. O arquivo fica bonitinho, tá vendo? Com as informações direitinho dentro. Inclusive com a informação referente à taxa Syscomex, o FRMM, tudo bonitinho, tá vendo? Redução na base de cálculo, as informações que tinham lá. Vou fechar e vou abrir o emissor gratuito para poder fazer a importação dessa nota. Deixa eu só ver mais uma vez aqui. Eu vou emitir um outro arquivo. Vou deletar esse. Tá vendo que eu deletei? E vou gerar um outro arquivo nessa mesma pasta. Porque na chave de acesso eu vi que o disco verificador poderia ter problema na hora de importar no emissor gratuito. O vídeo está ficando muito longo. Eu só vou fazer a importação e depois eu passo mais detalhes conforme eu for ajustando essa ferramenta. Por ser uma ferramenta desenvolvida em Excel, assim que ela estiver pronta eu estarei passando valores para os colegas, porque eu creio que vai ser um preço bem acessível para todos. Mas primeiro eu precisava fazer a divulgação do trabalho. Então aqui eu abri o emissor gratuito, vou na pasta onde eu salvei o arquivo. Deixa eu só salvei do lado de fora. E aí eu vou dar um OK aqui, vai aparecer uma lista, mas da lista que eu quero é essa 8.000 aqui. Então, vamos lá, vou importar. Você vê que ficou tudo em verdinho, ou seja, importado com sucesso. Ele vai dar algumas informações referentes ao disco verificador, que ele vai trocar, mas ele importa porque ele reconhece. Então, importado com sucesso. Eu fecho aqui, venho aqui em gerenciar notas, como os colegas já conhecem, pesquisar, e a nota 8.000 ela vai estar aqui. Se eu clicar nela e pedir para detalhar, e agora eu vou editar, vou vir aqui nos totais e vou calcular o total. Essa é uma informação importante, uma observação que eu tenho que fazer com os colegas, que quando a gente coloca o ICMS desonerado no emissor gratuito, ele automaticamente ele faz o abatimento no total da nota. Isso não deve acontecer, porque é meramente informativo. Então a gente pode vir aqui e fazer a edição manualmente, tá? Eu não vou fazer, eu vou deixar só para os colegas verem. E aqui eu vou validar essa. Antes de eu validar, eu vou entrar aqui nos produtos. Para ver que realmente importou o helicóptero, tudo direitinho. Vou dar aqui. Aqui você vai ver as informações, ó, do valor bruto, das despesas acessórias, o valor do frete, a quantidade, tudo bonitinho. Dentro dos tributos a gente vai ver que realmente ele puxa o percentual de redução, ele puxa a base de cálculo, ele faz o cálculo com a base de cálculo reduzida, tá vendo a base de cálculo reduzida, conforme vai aparecer aqui no nosso resumozinho, ele vai te mostrar a base de cálculo reduzida, porque a base de cálculo real seria essa daqui.
Então ele reduz a base de cálculo, porque no ato COTEP ele fala da redução da base de cálculo, e ele pega essa base de cálculo aqui, multiplica pela alíquota, porque a alíquota real é 18, então isso aqui multiplicado, essa base multiplicado por 18 vai dar esse valor aqui, só que ele também me mostra o ICMS desonerado, então aqui dentro ele faz certinho, mostra para mim o percentual de redução, mostra para mim a base reduzida, a alíquota real, o valor da base reduzida vezes a alíquota real e o ICMS que deu, e mostra o valor do ICMS desonerado. Vou dar um OK. Vou validar essa nota. Antes de validar, deixa eu voltar lá para mostrar para vocês a parte de PIS e COFINS que eu não mostrei. Então a gente viu tributos e ICMS, a gente vai ver a parte do IPI, que ele puxa direitinho também, a alíquota, a base de cálculo do IPI, o valor. PIS e COFINS, ele puxa nesse caso, nessa operação não teve, então ele vai puxar só as alíquotas apontadas, mas não teve PIS e COFINS. Então vou dar um OK aqui e vou validar. A nota fiscal é validada com sucesso. Normalmente o programa ele tem dado um erro na hora de pré-visualizar, não sei se vai ser agora, se ele vai fazer isso, mas vamos tentar pré-visualizar. Se der um erro eu volto e mostro de novo. Tá vendo? Ele deu um erro, eu tenho que fechar o programa para vocês verem como que vai ficar a nota. Vou sair bem rápido. Vou retornar. Vou abrir novamente o emissor gratuito. Vou aqui na empresa fictícia. Gerenciar notas. Pesquisar. É a nota 800. Você vê a data dela 29/3 às 15h11. E aqui eu vou em pré-visualizar. Normalmente depois quando eu retorno no programa ele faz certinho. Pré-visualizei e está aí a nota com todas as informações direitinho, validada. Aqui eu coloquei só um CFOP, tá vendo? De compra de ativo. Tá bonitinho, ele é alíquota do IPI. CST de... Deixa eu só aumentar aqui. Valor do ICMS. Tá vendo? CST20, que é o correto para a base de cálculo, ou alíquota reduzida. Então tá bonitinho aí. Aí isso é só uma parte, o vídeo ficou um pouco longo, mas se os colegas tiverem paciência e assistir, vão ver que é uma boa ferramenta. Aqui a gente está terminando aí de concluir esse trabalho para poder fazer um preço legal para os colegas, porque é uma ferramenta desenvolvida em Excel. Tá bom? Um abraço.